Voltou para Tite, inventou. É gol! Salve, salve pessoal, uma boa semana para todos. Uma semana, acredito que vai ser ainda melhor para o torcedor do Flamengo, com a vitória por 2-0 sobre o Fluminense e com a iminência da conquista da Taça Guanabara. Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante que o técnico Tite revelou na entrevista coletiva pós-jogo, a influência do basquete. Olha só, do basquete na forma de o Flamengo jogar. Ele foi questionado justamente pelo fato de o Flamengo, eu não me lembro quem fez a pergunta, se não falarei aqui, de o Flamengo atrair uma série de jogadores do Fluminense para um lado do campo para depois fazer inversões. Isso é basquete, né? O Tite foi muito bem quando ele respondeu sobre isso, né? Os jogadores muitas vezes se concentrando de um lado na quadra e depois fazendo o lançamento para um arremesso de 3 pontos, de repente, e também as triangulações que ficaram célebres naquele Chicago Bulls do técnico Phil Jackson, né? E você repara, por exemplo, no lance do segundo gol, aqui na triangulação, né? Então você tinha os triângulos do basquete, algo que revolucionou a tática do basquete, e aí o Tite executando isso com os jogadores do Flamengo, né? É uma coisa muito importante. A gente vê que o Tite está antenado com outras coisas também e traz de outro esporte táticas para que o Flamengo repita isso, emule isso no campo de futebol, né? Eu achei muito legal essa observação e se a gente for analisar o jogo taticamente, a gente tem alguns momentos de ataque, não de defesa, mas de ataque, essas triangulações e essas jogadas de basquete, como se fosse basquete, atraindo o Flamengo, atraindo os jogadores do Fluminense para um lado do campo, fazendo inversões para pegar um espaço mais livre pelo corredor. Por exemplo, se o Flamengo atrai jogadores para o lado direito, para ter movimentações pelo corredor esquerdo, tá? Este vídeo tem um oferecimento, da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao seu primeiro depósito. Depósito que vale até R$100, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você depositou R$100, eu vou lhe dar R$20 de bônus. É óbvio que você vai usar esse valor para fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no @Bernardo aqui. Então siga-me no Instagram, nos stories, você vai ver as melhores odds do mercado para você. E você quer aprender a tocar guitarra de graça? Esse canal lhe dá uma mega oportunidade. Entre agora no site do professor de guitarra e violão Átila Reis, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. E quando você o fizer, você vai poder agendar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, tá, pessoal? Por que qualquer lugar do mundo? É um músico profissional que vai lhe atender por chamada de celular, uma aula exclusiva, particular e ao vivo com um músico profissional, tá bom? Já falamos aqui sobre essa tática do Tite, né, sobre o uso de elementos do basquete, e agora a gente tem que falar sobre a vitória do Flamengo, sobre um time extremamente equilibrado, sobre um time que não leva gol. Esse time do Tite não sofre gols, né? Mais uma partida em que passa vazado, tem um saldo espetacular de 19 a favor no Campeonato Carioca, sofreu apenas um gol na competição. Foi justamente naquele jogo contra o Nova Iguaçu, quando o Flamengo jogou com um time sub-23 e acabou empatando por 1-1 com um gol marcado pelo Carlinhos, que aliás é artilheiro do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu está classificado já para a semifinal. Aconteceu naquele jogo, né? O técnico era o Mário Jorge, não era nem o Tite, né? O Flamengo estava ali fazendo sua turnê pelos Estados Unidos, né? Jogando contra o Philadelphia Union e o Orlando City. Então foi naquele jogo que o Flamengo sofreu gols, tá? Não foi um bom primeiro tempo, aliás, o jogo não foi bom na primeira etapa, embora o Flamengo tenha criado mais oportunidades do que o próprio Fluminense. O Fluminense criou apenas uma oportunidade, gente, em todo o jogo, que foi na cobrança de falta do John Arias,
aos 16 minutos do primeiro tempo, falta esta defendida até com tranquilidade pelo goleiro Rossi. Então a questão da melhor defesa, né, não passa só pelo goleiro Rossi ter feito uma boa partida até nos momentos em que foi exigido, eu já falei aqui, isso foi raríssimo, mas não tem a ver com o goleiro fazer defesas espetaculares, como por exemplo aconteceu com o Diego Alves naquele jogo do Flamengo na Libertadores de 2021 contra o Defensa e Justiça na Argentina, que Diego Alves fez 7 defesas e o Flamengo acabou não sendo vazado. Não, tem a ver com a solidez defensiva, né? Jogando com 2 linhas de 4 bem compactas, Arrascaeta e Pedro um pouco à frente, e sabendo se defender no campo de defesa quando necessário, né? O Flamengo fez nos primeiros 30 minutos ali uma pressão frenética na saída de bola do Fluminense, e depois não, né? Quando foi conveniente ao time do Flamengo, acabou marcando no seu campo de defesa, não dando espaços ao time do Fluminense, que teve mais a posse de bola, mas não conseguiu produzir absolutamente nada durante todo o jogo. No segundo tempo, o Flamengo volta muito melhor, né? Com o Varela e o Ayrton Lucas apoiando bastante. Flamengo com uma partida, mais uma vez, muito boa dos seus 2 pontas, né? No segundo tempo, eu me refiro, Luiz Araújo e Cebolinha. Aliás, este primeiro, Luiz Araújo, merece considerações, porque é impressionante como ele se entrega, né? O cara sai extenuado todo o jogo, né? Então, assim, ele vai se consolidando, eu dou a mão à palmatória aqui, ele vai se consolidando como um titular absoluto desse time do Flamengo, né? O primeiro gol começa com uma jogada, o Arrascaeta dá um carrinho, a bola sobra para o Luiz Araújo, que faz uma conexão com o Varela faz o cruzamento para o Ayrton Lucas. Gente, ele chutou ou cruzou? Quero que vocês deixem aqui nos comentários. Para mim, ele cruza, né? Ele dá um cruzamento mais forte, né? E aí o Pedro acaba empurrando para o fundo das redes, né? E o segundo gol foi uma obra de arte que começa com um cara sobre o qual a gente vai ter que falar mais, De La Cruz, né? Fazendo uma jogada espetacular ali no meio, né? Driblando e tal, dando um passe vertical em profundidade com a perna esquerda para o Arrascaeta, que dá um toque de letra, depois o Pedro dá outra letra para o Cebolinha finalizar e o Fábio falhar, na minha opinião. Mas isso não é problema do Flamengo, né? Grande segundo tempo do Flamengo, né? Grande segundo tempo, num jogo em que no segundo tempo o Flamengo poderia ter feito até mais gols. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.